tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje nós continuaremos o que a gente fez ontem na nossa live, né? Falando aí sobre a equação de Gauss e o aumento linear. Agora eu vou falar das leis da refração. Galera, antes de começar, refração é um desvio, beleza? O que acontece quando ele sai do plano 1, vai para o plano 2. Então é um desvio. Então toda vez que eu falo de refração, eu estou falando de desvio. Nós vamos falar de duas leis dela hoje, beleza? Bora começar então. Primeira coisa, nós temos que entender o que significa esse desvio e como vai funcionar a nossa refração, tá? Então se liga aqui, isso vai estar na apostila de vocês, quem quiser acompanhar aí. Tá falando sobre a figura, tem uma figura logo acima, mas é só para a gente entender um conceito. Nós temos um raio incidente, tá? Então se liga aqui, ó, que provém do ar e um raio refratado se propagando num certo material. Então, por exemplo, vou colocar aqui do lado para vocês. Vamos supor, aqui é o ar, tá? E aqui é o meio 2, pode ser qualquer material, pode ser vidro, água, não importa. Esse raio ele vai ser incidido no ar. Quando ele passa do meio 1 para o meio 2, ele sofre um desvio. Então ele deveria continuar reto nessa trajetória aqui. Mas não é o que acontece, ele sofre um desvio. Esse desvio é chamado de refração. Beleza? Tranquilo? Então, continuando. Medindo diretamente da figura, obtemos que o ângulo I é 60 graus e de refração é 30 graus. Certo? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos um ângulo de incidência, esse ângulo de incidência tem 60 graus, então, por exemplo, esse ângulo aqui tem 60 graus. Qual que é o ângulo de refração, galera? A refração é sempre entre a normal e o ângulo refratado. E você viu que, nesse caso aqui, específico, ele tem 30 graus, tá? Beleza. Continuando. E aplicando a lei de Snell-Descartes, nós usaremos essa lei. Que lei? O que diz a lei? Está aqui, tá? Para vocês. Seno do ângulo de incidência sobre o seno de ângulo refratado é igual aos índices de refração. Índice de refração no vidro, nesse caso, que seria o meio 2, sobre o índice de refração no ar. O que significa o índice de refração? É o quanto esse material tem capacidade de desviar, de desvio, tá? Vocês podem reparar que o ar tem capacidade de 1, como se fosse 1 para 1. O vidro tem uma capacidade que a gente vai descobrir fazendo a nossa conta, tá? Provavelmente é maior. Professor, por que é maior? Ué, aqui ele está vindo mais rápido, ó, na primeira parte, ó, você pode reparar que está indo mais rápido. Por que está indo mais rápido? Ó, ele aproximou da normal. Se ele aproximou da normal, é como se ele caísse a velocidade. Ele está vindo muito rápido, ele caiu, ele deu uma queda, se aproximou da normal, tá? E aí eu vou pegar seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, seno de 30, que é meio. Então, raiz de 3 sobre 2 sobre meio, nós vamos realizar essa conta, tá? Você vai chegar em raiz de 3, que é o índice de refração do vidro. Beleza? É essa a nossa lei de Snell-Descartes, tá? Beleza? Bora lá. Essa é uma parte importante. Índice de refração absoluto de um meio para uma dada luz. Luz, galera, nós sabemos que ela viaja muito rápido, só que ela viaja mais rápido ainda se ela estiver no vácuo. Por quê? Porque ela não vai ter impedimento, tá? Então, repara numa coisa aqui, ó. Vamos juntos aqui. O índice de refração absoluto de um meio N para uma dada luz monocromática é definido como a razão entre o módulo da velocidade c, igual está aqui, com que a luz se propaga no vácuo, certo? E o módulo da velocidade v, com que a luz considerada se propaga no meio. Então, c é no vácuo, v é a velocidade no meio estudado, tá? Pode ser vidro, pode ser ar, no meio que o exercício pedir. Então, c vai ser o valor no vácuo, v vai ser o valor que o exercício no meio que ele estiver viajando. E o que é o n? O n é o índice de refração, é o quanto essa luz ela é capaz de desviar, né? Ela sai do vácuo ou ela vai para o vácuo, não importa, né? É o capaz de desvio, capaz de refratar. Então a gente vai lembrar dessa fórmula, n é igual a c sobre v. Tranquilo?
Então, beleza. O índice de refração N é uma grandeza adimensional. O que significa adimensional? Não tem dimensão, tá? Ou seja, não tem unidade de medida, tá? Então, no final, quando você calcular, sei lá, deu 1. 1 é 1. Deu 5. 5. 5 o quê? 5. Adimensional quer dizer isso, tá? Como o módulo da velocidade de propagação da luz é maior no vácuo, lembra disso, do que qualquer outro meio material, ou seja, C é maior do que V, resulta que, para qualquer meio material, o índice de refração absoluto é maior do que 1. Engraçado isso, né? Muito louco, por quê? Você vai ver que ele vai ser maior do que 1, porque qualquer valor de V vai ser menor do que C. Então vai ser maior, essa divisão vai ser maior do que 1. Nisso nós vamos ter um índice de refração maior do que 1. Tá? Então vamos lá, ó. Para o vácuo nós temos V igual a C, tá? Que N é igual a 1. Beleza, o vácuo quer dizer que vai estar viajando sempre do mesmo jeito. E para o ar temos que V é aproximadamente C. Por que isso? Porque o ar tem impedimento, mas esse impedimento ele é basicamente desprezível. A gente não fala totalmente desprezível porque a gente coloca que é aproximadamente. A gente sabe que tem aí uma resistência do ar, tá? A gente sabe que não viaja igual no vácuo, mas a gente praticamente despreza, então por isso a gente usa aproximadamente, beleza? Dados dois meios, o de maior índice de refração absoluta é chamado mais refringente. Toda vez que eu tiver um maior índice de refração, ele vai ser o mais refringente. Significa que ele teve maior desvio, tá? Quanto maior o índice de refração, maior esse desvio e por isso mais refringente. Suave, tranquilo? E aí, nossas leis então da refração, são duas, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o raio incidido e o raio refratado, onde a gente já falou. E aqui nós temos lá, o ponto de incidência da luz é chamado de I. N é reta normal, R, só o R, né? É raio de luz incidente e R', raio de luz refratado. Alguns exercícios trazem RR como raio refratado, RI como raio incidente, não tem problema. É uma questão de nomenclatura, tá? Definem-se I, ângulo de incidência da luz, então esse I aqui, né, é o ângulo de incidência da luz, certo? O ângulo formado entre o raio incidente R e a normal, tranquilo, beleza? Então esse é o ângulo. E R, ângulo de refração da luz, que é o ângulo formado entre o raio refratado R' e a normal. Tá vendo? Igual eu expliquei para vocês lá no slide anterior. Então vai ser entre o raio refratado e a normal. Tranquilo? Então lembrando que aí ele saiu do meio 1, foi para o meio 2. Nesse caso aqui, ó, ele está mostrando aqui no caso provavelmente ar e água, tá? Que tem um desvio. Beleza? Você sabe disso porque, por exemplo, quando você está olhando para a piscina, você vai ver alguma coisa deformada lá dentro, ou quando você olha um rio e consegue observar o fundo, você vê que deforma os objetos. Ou se não, simplesmente você pega um copo com água e coloca um lápis. Você vai ver que o lápis vai parecer quebrado. Muito louco. Isso é refração. É como a luz viaja. A luz vai viajar de uma maneira mais lenta na água, certo? Então vai formar a imagem de uma maneira mais lenta, dando a impressão, que a gente chama de ilusão de óptica, dando a impressão que esse lápis está quebrado. Firmeza? Louco, né? E aí nós temos a primeira lei. Galera, o que vocês têm que saber daqui? Desse nosso slide. Você tem que saber isso aqui, ó. N1, o que é N1? É o índice de refração 1, certo? Que é o meio 1, beleza? Vezes seno de incidência. Incidência vai ocorrer no meio 1. É igual a N2, que é o índice de refração 2, vezes o seno refratado. Beleza? Tá? Aqui nós temos duas definições, tá? De acordo com essa ideia do índice de refração. É só isso da primeira lei, é o que vocês têm que saber. Tá? E show, vamos embora para os nossos exercícios. Vamos lá, exercício 1. O módulo da velocidade da luz em um certo óleo é 2/3, tá? Do módulo da velocidade da luz no vácuo. O que ele disse? Que um certo óleo, em qualquer óleo no caso, a velocidade da luz fica 2/3 do valor dela no vácuo, tá ligado? Essa é a ideia. Então no vácuo ele tem um valor específico, tá? E dentro desse óleo ele é 2/3. Continuando, podemos afirmar que o índice de refração absoluto do óleo é... Beleza, você vai descobrir então o índice de refração absoluto. N é igual a C sobre V. Gente, nesse caso você nem precisa saber o valor da velocidade da luz do vácuo, mas é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá?
Por quê? Quando você coloca o C e vai colocar o C aqui, porque como ele fala 2/3 de vácuo, você vai cortar, né? Você vai cortar aqui, você vai cortar esse C com esse C. Obviamente esse 3 ele vai para cima, né? Barriguinha a barrigão, lembra lá na nossa regrinha básica aí de divisão de frações, tá? E o N vai ficar então 3/2. 3/2 é a mesma coisa que 1,5, alternativa B. De boa, sem segredo. 2. Dadas afirmativas, responda aí qual que está correta, né? 1. Não é possível existir um meio homogêneo e transparente de índice de refração absoluto menor do que 1. A gente falou isso, né? Correto. Por quê? Porque a velocidade do vácuo vai ser sempre maior, tá? Então ele está falando que não tem como ser menor do que 1 e realmente é verdadeiro, está correto. 2. O módulo da velocidade de propagação da luz em um meio é de 2,4 vezes 10 a 8 metros por segundo. E no meio A, né? É 2,4 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá. E no meio B é o 1,8 vezes 10 a 8 metros por segundo. O índice de refração do meio A em relação ao meio B é 0,75. Isso aqui tem que calcular para ver se é verdadeiro. Então aqui a gente vai só relacionar, né, os índices de refrações e vai dividir as velocidades, certo? Como você quer saber aí, ó, de meio A em relação ao meio B, sempre assim, tá? Você vai fazer NA sobre NB é igual a VB sobre VA, certo? Você inverte as velocidades, tá? Para fazer uma relaçãozinha de 3. Então vai ficar isso, 1,8 vezes 10 a oitava sobre 2,4 vezes 10 a oitava. Isso dá 3/4, que realmente é 0,75. Então essa também está correta. E a 3, vamos ver. Quando se diz que o meio A é mais refringente do que o meio B, deve-se entender que o índice de refração do meio A é maior. Acabamos de falar isso, né? Que é mais refringente, a refração foi maior, refratou mais, desviou mais. Beleza? Alternativa D, então, todas são corretas. Bora lá. Bora para a próxima. Ó, um raio de luz, deixa eu pegar aqui. Aí. Um raio de luz monocromático atravessa uma lâmina de faces paralelas, imersa no ar e confeccionada com material homogêneo. Interessante. O módulo da velocidade desse raio de luz, conforme o meio que se propaga, está indicado na figura. Tá? Então está aqui, 10 a quinta quilômetros por segundo. Essa é a velocidade que esse raio está passando por aí. Beleza? Então, vamos lá. Determine... lembrando aqui também, ó, que ele dá as nossas velocidades, certo? Tanto no ar quanto no vidro, né? Então aqui 3 vezes 10 a quinta e no vidro 1,5 vezes 10 a quinta. Você pode reparar que caiu no vidro, tá? Então beleza. Determine o índice. Gente, é só dividir, tá? Então como você vai pegar a nossa velocidade que ele está passando no ar, você vai dividir pela velocidade que ele está passando no vidro, ó. Admitido que o valor da velocidade da luz no vácuo seja praticamente igual ao valor, lembra que eu falei para vocês? O ar praticamente usa o mesmo valor. Então, como é C sobre V a fórmula, né? A gente vai usar a velocidade do ar no lugar do vácuo. Então, 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Ó, lembra que eu falei para vocês, é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo ou 3 vezes 10 a quinta metros por segundo. Lembrando que 1000 metros é igual a 1 quilômetro, né? Então, é só aumentar 3 zeros aí, tá? E aí você viu que vai ficar 3 vezes 10 a quinta dividido por 1,5 vezes 10 a quinta. Isso vai dar 2, beleza? Não tem erro nisso e já era, tá? Próximo, vamos lá. Depois vocês encontram esse exercício na apostila de vocês, tá? Eu selecionei os mais importantes, vamos dizer assim. Vocês façam os demais e a tarefa, fechou? Então bora lá, ó. A figura mostra um raio de luz monocromática que após se propagar no ar, penetra, ó, mesma coisa, tá viajando, certo? No ar, e aí vai se penetrar num líquido, tá? Então tá vindo pelo ar, vai para um líquido, vai acontecer uma refração, tá? Considerando que a velocidade de propagação da luz no ar com módulo igual a 3 vezes 10 a quinta km por segundo, igual a gente viu agora, seno de incidência 0,75 e seno de refração 0,60, nesse caso ele deu o senos, tá? O módulo de velocidade que a luz se propaga nesse líquido. Qual que foi a diferença? Se ele deu o senos, nós vamos usar aquela primeira lei de Snell, tá? Que está aqui, ó. NA vezes seno de I é igual a NL vezes seno de R. A gente vai usar essa forma porque ele deu os senos, tá bom? Se ele não dá o seno, se ele dá só as velocidades, você joga no índice de refração. N é igual a C sobre V. Tranquilo, né? Muito louco. Gente, lembra disso. Para resolução de exercício, a gente olha o que o exercício me deu. Você vai olhar o que o exercício te deu. O exercício te deu esse caminho, vai por ele, tá?
E aí, gente, o resto é lenda, tá? Vocês viram que ele deram 3 informações para vocês, falta uma, ó. Falta velocidade no líquido, tá? Então, rearranjando essa forma de lei de Snell, cai aqui, ó, velocidade do líquido, e aí é igual a 300 mil, tá? No caso é 3 vezes 10 a quinta, vezes 0,60 sobre 0,75. Essa é a velocidade da luz, tá? Tem vários jeitos de fazer aí, você pode colocar, é uma equaçãozinha de primeiro grau, gente. É muito de boa, só mandar bala para resolver isso, tá? Alternativa D. Tranquilo, gente? Então a tarefa fica aí do módulo 13 ao 15, beleza? Não deixem de fazer essa tarefa. Quinta-feira hoje, sexta-feira é feriado. Semana que vem nós vamos terminar então a apostila, tá bom? Tá faltando muito pouco para a gente terminar, então façam a tarefa. Qualquer dúvida pode mandar aí um WhatsApp, beleza? Que eu respondo vocês o mais rápido possível. Vá lá no Instagram, poucas pessoas estão indo, hein? Marque aqui essas hashtags, é só uma fase, juntos somos mais fortes. Pode marcar o que vocês quiserem também e coloque o arroba do colégio e o meu arroba. Nos vemos muito em breve. Um beijo e eu fui!